Bom, e agora eu abro um pouquinho aqui um tempinho, vou roubar um tempinho para falar um pouco sobre o PDI. A grande maioria já tem um bom conhecimento sobre o que é o PDI, mas vale a pena, né, para inclusive os colegas que estão chegando aí, o que é exatamente esse planejamento estratégico, né? Como aparece na definição aqui, tratado por esses autores, né? É um processo contínuo e adaptativo por meio do qual uma instituição define e redefine a sua missão, os seus objetivos e as suas metas. Vou parar por aqui. Bom, missão, objetivos e metas. Agora, na etapa de revisão, nós não trataremos exatamente de redefinir missão e objetivos. A revisão, ela é um trabalho um pouco mais voltado a um alinhamento do PDI dentro desse período de 5 anos, não é? Então, o último PDI ele foi elaborado no ano de 2018 e ele incluiu aí os anos de 2019 a 2023. Já era previsto que no final do segundo ano se fizesse já o trabalho de revisão. Porém, por conta da pandemia, o que deveria ter sido feito no ano passado vai ser feito agora, né? Bom, eu coloquei uma frase aqui, mas vou deixar nos slides, vou tocar a bola aqui. Exatamente como funciona essa questão do planejamento estratégico, né? O planejamento, o plano de desenvolvimento institucional. Onde é que ele se encaixa dentro de toda a sistemática aí do campus, né? E da instituição. Bom, então nós elaboramos um PDI, um plano de desenvolvimento institucional. Esse PDI ele passa a nortear todas as ações desenvolvidas na instituição. Então, por exemplo, a direção ela vai olhar para o plano de desenvolvimento institucional para fazer todo o planejamento dela anual. Então, a cada ano ela vai lá, observa, verifica quais são as metas estabelecidas, quais são as políticas, o que norteia deve nortear o caminho para onde se deve seguir. A partir daí faz todo um planejamento das ações que vão ser desenvolvidas naquele ano e no final do ano a própria gestão ela elabora um relatório de gestão. Então, o próprio relatório de gestão, todas as justificativas, todas as apresentações, todos os dados ali, eles devem estar direcionados àquilo que havia sido previsto no PDI. Então, eu vou em termos gerais, vale a pena dizer que o PDI é o elemento que, no final das contas, ele norteia a forma como essa engrenagem aqui ele vai girar, né? Daí o motivo dessa importância toda do PDI. Portanto, o Plano de Desenvolvimento Institucional é um documento que estabelece a missão, os valores e metas institucionais. Tem alguém com o microfone aberto, por favor? Pode fazer isso, vai demorar, vai demorar. Fabinho, microfone aberto. Muito bem. Como vai ser revisado o PDI? O PDI, basicamente, nós temos um conjunto de normativas, né, leis, documentos internos do próprio Instituto Federal e, principalmente, inferências da comunidade. E essa comunidade aqui, ela inclui não apenas a comunidade interna, mas também a comunidade externa. A comunidade interna, nós, servidores e mais os discentes, e a comunidade externa, pais, aos empregadores, às empresas e tudo mais. Então, de alguma forma, a comissão ela tem que estabelecer uma sistemática para que a comunidade ela acabe participando de todo o processo, não é? E tenha condições para que o PDI ele ganhe essa cara, né? De que houve um planejamento coletivo de tudo isso. E essa é uma questão que a comissão ela procura tratar, né, a cada reunião, né, como fazer, como pesquisar, se vai ser enquete, por meio de enquete, se vai ser diretamente. E nas últimas reuniões nós acabamos discutindo relativamente um pouco, né, nós ainda não fechamos tudo, mas procuramos arredondar para que nós pudéssemos vir para essa audiência com alguma coisa para apresentar para vocês. Muito bem. Existe uma comissão geral do PDI que vai tratar desses documentos mais
acima, né, leis, legislações e tudo mais, ela acaba orientando o trabalho da comissão local, que somos nós, né, e nós aqui somos responsáveis, portanto, por fazer essas inferências junto à comunidade. E com isso nós encontramos, então, o caminho para onde nós vamos seguir, né? Senão nós podemos nos tornar aí um navio à deriva. É bom que esse plano ele seja muito bem elaborado e que saia com a cara e que venha no sentido de que o campus ele possa atender e cumprir bem o seu papel social nessa região aqui. Muito bem. Quais são as condições, né, para a revisão do PDI? Diferente de outras épocas, né, desta vez, nós estamos com um monte de condições aí que vão afetar essa revisão do PDI. Nós temos aqui, isso aqui está em uma ordem totalmente aleatória, né? Conforme foi aparecendo, nós fomos colocando, mas primeiro, né, existe uma publicação de uma portaria, agora em novembro de 2020, que muda, né, altera a carga horária, né, a distribuição de carga horária, o trabalho, né, que afeta diretamente o trabalho do docente. E é claro que isso vai afetar toda a sistemática. Essa portaria ela ainda não foi regulamentada e nós vamos ter a chance de falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Nós temos também a aprovação pelo Consup dos currículos de referência, que também tem relação com o nosso planejamento, né? Nós temos elementos como curricularização da extensão, curricularização da pesquisa, e não apenas os currículos de referência, que também aparece aqui como condições para revisão do PDI, condições impostas pela pandemia do Covid-19, requisitos de análise do ambiente interno e externo, nosso ambiente interno e também o externo, ele muda. Então, se nós olharmos aí para o horizonte, né, fazer um contraposto entre o que havia lá em 2018, quando o documento original ele foi proposto, e o que há agora, nós claramente observamos que há necessidade forte, né, de que a gente venha a revisar um documento que estabelece o planejamento, né, como eu disse agora há pouco. Quer dizer, é o documento que norteia todas as ações, não apenas da gestão, né, mas de toda a comunidade. Então, passaram-se 3 anos, agora a gente faz a revisão na expectativa que lá em 2019, portanto, se inicie o trabalho de elaboração do novo PDI para o novo período. Alterações, portanto, no planejamento de oferta de cursos do campus desde 2018. Lá naquela época, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, foi feita aí uma previsão de oferta de cursos, que acabou não se cumprindo por N motivos, não é? Alterações de infraestrutura também ocorreram ao longo desse tempo. Nós tivemos aí a disponibilidade, né, da infraestrutura dos prédios novos, né, a biblioteca, e mais o bloco lá de laboratório, sala de professores, e isso tem que ser levado em conta agora. Em 2018, esses prédios ainda estavam em finalização, ainda não haviam sido entregues para a comunidade. E aqui não apareceu, mas embaixo aqui aparece redução orçamentária, né, que sistematicamente vem ocorrendo desde 2014, 2015. Isso também tem que ser levado em conta, claro, né, nessa revisão do PDI. Muito bem, a comissão, ela, levando em conta aqueles fatores que eu acabei de apresentar para vocês, ela tomou o PDI original, 2019-2020, e ela fez uma análise, num primeiro momento, sobre aqueles pontos sobre os quais haveria necessidade de se fazer uma revisão. Essa é uma proposta da comissão, uma análise da comissão, não é? Nós temos ali pessoas ali de diferentes setores da escola e que procuraram, da melhor forma possível, buscar uma interpretação boa, né? Buscar identificar aqueles pontos do PDI original sobre os quais valeria-se a pena, então, fazer uma revisão. Então, o nosso PDI lá ele é dividido em capítulos, são 9 capítulos. O primeiro capítulo, que trata do histórico, missão, valores, não. Nessa etapa de revisão, a comissão chegou à conclusão que não valeria a pena investir em revisão, mas no capítulo 2, que trata do projeto político-pedagógico institucional, né, nós temos o PPP, o projeto político-pedagógico do campus. Esse aqui é o institucional, é aquele que direciona,
é aquele que estabelece condições, inclusive, para o PPP do campus, né? Então, políticas educacionais de ensino presencial e à distância, puxa, se nós levarmos em conta, nós tivemos uma boa discussão agora há pouco sobre essa questão de ofertas, o quanto a pandemia afetou, né, nos obrigou aí a nos envolvermos mais com essas tecnologias, né, à distância, de ensino à distância. Então, tudo isso está aqui, né, a presencial e à distância, né? A própria questão da avaliação, que vai aparecer aqui embaixo, mas deixa eu continuar na sequência aqui, desculpe. Políticas de pesquisa, políticas de inovação. Ao longo desses 2 anos, nós tivemos vários avanços, né? Vários documentos que foram publicados, tanto da pesquisa, mas especialmente da inovação. Políticas de extensão, nós temos aí já uma minuta, se é que já não foi aprovada ainda, mas nós temos aí todo um documento que tá sendo proposto, né, para se curricularizar, em definitivo, a extensão, né, e que vem aí vai ocorrer, evidentemente, né, junto com essa reformulação dos PPCs, por conta dos currículos de referência. Política de internacionalização, nessa etapa, a comissão falou, poxa, talvez agora, inclusive por uma questão de fôlego, não dê tempo de fazer nenhuma revisão. Participação da comunidade, também dessa vez não, mas assistência e apoio ao aluno, o próprio pessoal do sócio pedagógico, a Sandra, falou a respeito da forma como vem sendo atendido o aluno, mudou por conta da pandemia, e isso teria que permear de alguma forma o PDI, atendimento sociopedagógico, a avaliação, eu já tinha falado para vocês agora há pouquinho, e também o estímulo e permanência, né? Nós corremos o risco, né? Ainda não há um balanço, mas creio que logo nós teremos esses dados em mãos, né? De quanto a pandemia acabou afetando aí a questão da permanência dos nossos alunos, né? Nós não sabemos ainda, mas pode ser que nós tenhamos aí algum tipo de informação nesse sentido. Você pode ter havido evasão, mas claro, vamos aguardar os dados, mas é algo que nós teríamos que olhar com um pouco mais de cuidado, né? Estímulo e permanência, inclusive por conta dessa questão da pandemia. O plano de ofertas é evidente, né? Nós tivemos cursos que haviam sido previstos, mas não foram ofertados, e isso vai refletir nesse plano de ofertas e outras condições que eu vou falar agora ao longo da apresentação. E pulando aqui o capítulo 4, política de comunicação, organização e gestão de pessoas, organização administrativa da instituição, bibliotecas institucionais, e aí caímos aqui no capítulo 8, infraestrutura física e instalações acadêmicas, como eu já tinha dito para vocês, nós já temos à disposição um prédio novo, num panorama diferente daquele que nós tínhamos lá em 2018. Portanto, esse slide, ele aponta aqui aquilo que, no primeiro momento, a comissão identificou, porque isso afeta diretamente o plano de trabalho da comissão. A comissão ela precisava fazer isso aqui, mas é claro que a comissão ela permanece totalmente aberta a receber aí a contribuição de vocês, né? Por isso que esses slides vão estar disponíveis lá no site daqui a pouco, né? Para que vocês possam olhar com um pouco mais de cuidado tudo isso. Em vermelho, portanto, aparece aquilo que a comissão vê que é importante que se revise nessa etapa. Em azul, aquilo que, em princípio, não será revisado. Muito bem. Eu vou dar um salto aqui, pessoal, mas histórico, missão e valores, a gente não mexe, né, que é aquilo referente ao capítulo 1, mas vale sempre a pena dar uma lida, né, inclusive por conta dos nossos colegas que estão chegando agora aí na instituição. Né? Qual é a missão do Instituto Federal, que foi aí preconizado no PDI 2019-2023? Ofertar educação profissional, científica e tecnológica, orientada por uma praxis educativa que efetive a formação integral e contribua para a inclusão social, o desenvolvimento regional, a produção e a socialização do conhecimento. Bom, essa é a nossa missão, né? É o nosso fundamento mais importante. É aquilo que nos dá alicerce, né, para poder construir alguma coisa e planejar. A visão, ser referência em educação profissional, ser referência em educação profissional, científica e tecnológica, na formação de professores e na produção e na socialização do conhecimento. Essa é a visão.
eu coloquei aqui o número da página, tá? Que está lá no PDI original. Eu gosto muito desse diagrama, a Sandra ela deu uma sugestão muito boa de nós colocarmos aqui na apresentação, mas ele sumariza bem tudo isso, quer dizer, nós temos aqui a missão, nós temos visão, nós temos valores, conforme consta lá no capítulo 1 do PDI. Quer dizer, tudo isso aqui é o que nos dá suporte, é o que norteia. E aqui nós temos toda a dinâmica, como isso ocorre. Nós temos aqui os diferentes processos, né? Construir indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, fortalecer a imagem do IFSP, que tem a ver exatamente com o que foi dito agora há pouco, né? Essa forma de usar esses vídeos, usar esse material, aliás, não são só vídeos, né? Mas material para divulgar a imagem do IFSP, isso vem totalmente de encontro com o que está sendo, com o que foi previsto lá no PDI original, aperfeiçoar os sistemas informatizados e a governança do IFSP, tornar os sistemas do Instituto Federal mais eficientes. E aí nós temos aqui as diretrizes, né? Promover melhores condições de trabalho, né? Quer dizer, tudo isso aqui acaba nos conduzindo à promoção de melhores condições de trabalho e qualidade de vida para os servidores e adequar a utilização dos recursos às ofertas dos cursos atuais e futuros. Tudo isso aqui acaba, então, fazendo com que nós, junto com o que consta aqui em cima, acaba afetando, né, esses processos todos que são previstos. E com isso a gente leva tudo isso para a sociedade. Nós conduzimos esse resultado todo para a sociedade. Esse, pessoal, é o chamado diagrama referencial institucional. Muito bem. Dentre aquilo que vai ser pensado e tomado como referência ou como ponto de referência para a revisão do PDI, nós temos lá a lei de criação. A lei de criação, ela estabelece lá, por exemplo, os percentis em relação ao tipo aos tipos, aos níveis dos cursos que nós oferecemos na instituição. Recordando com vocês aqui, né, e esses percentis aqui, de acordo com a consulta que nós fizemos junto à comissão local, eles são baseados no número de vagas ofertadas no ano anterior. Então, sempre que a gente vai abrir um processo seletivo para o próximo ano, a gente tem que olhar no ano atual, no ano anterior, se for para esse, para poder fazer o levantamento disso. Tudo isso aqui, então, portanto, é baseado no número total de vagas, inclusive, não apenas os 50% para a educação profissional de nível médio, os 20% aqui, não apenas de licenciatura, mas também de formação pedagógica. Então, portanto, aqui nesses 20% se encaixam também programas de pós-graduação, que nós temos aí 2 aqui no campus, voltados à capacitação e formação de professores, né? Não apenas os cursos de licenciatura, mas tudo aquilo que tem relação, não apenas com a licenciatura, como eu disse, mas com formação pedagógica, formação de professores, né, para a educação básica, né? Isso a gente pode contar dentro desses 20%. 10%, e aqui é uma situação que o campus precisa resolver, 10% do total de vagas, ele deve ser direcionado, então, aos chamados cursos ProEja, né, do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de educação de jovens e adultos. Esse programa, o ProEja, ele foi instituído pelo decreto 5840 de 2006. Lá, ele estabelece, inclusive estou com ele aberto aqui, mas vou deixar, está aqui, né? Qualquer coisa vocês podem dar uma olhadinha. Ele tem lá, claramente num artigo, ele fala a respeito dos 10% do total de vagas. Né? São 10%. E quais são as modalidades? As modalidades podem ser o curso ProEja integrado, né? Pode ser o ProEja concomitante, o ProEja FIC médio. Esses todos aqui se encaixam dentro desses 10%. Existe uma outra possibilidade, que é o chamado FIC voltado a alunos do ensino fundamental, né? Este daqui, pessoal, tem que entrar lá naqueles outros 10%, né, que é o que sobra, né? 50, 20, 30, 70, todos os demais cursos, sejam cursos de bacharelados, sejam os bacharelados, aliás, sejam os cursos de pós-graduação que não sejam
que não possam ser classificados como cursos de formação pedagógica ou de formação de professores. Todo o restante se encaixam lá nos 30%. Se caso a opção for, portanto, por um ProEja FIC fundamental, eu creio que não seja interessante para o curso. Por quê? Porque ele não vai se encaixar dentro desses 10%. E também aqui nós temos isso aqui lá no plano de educação, né, ele fala lá a respeito de, ele estabelece uma meta, né, que é 20, no caso a relação a aluno-professor, que ela seja elevada gradualmente, isso lá em 2014, né, até 20, né, para alunos de ensino médio e 18 para alunos presenciais de educação. Então, essas aqui são algumas das condições que nós devemos seguir nessa revisão do PDI. Bom, agora deixa eu apresentar para vocês alguns elementos do que consta no PDI, né, lá de 2019, 2023, né, o nosso PDI. O que nós havíamos planejado lá em 2018, portanto, nós tínhamos planejado manter o curso de suporte de computadores, automação industrial, administração, dentre as especializações, a informática na educação, dispositivos móveis, dentre as licenciaturas, né, química e física, do ensino superior, tecnólogo em processos gerenciais, tecnólogo em sistemas para a internet, engenharia de controle e automação, os técnicos integrados, informática e eletrônica, e nós tínhamos previsto lá alguns FIC, né? Que esses daqui, o AutoCAD sim, né? Por favor, me corrijam se eu estiver errado, mas o AutoCAD ele vem sendo oferecido, e o Inventor também, se eu não me engano, o professor Jonas é que faz isso. E o preparatório para o Enem, que, por favor, me corrijam, porque essas informações nós ainda estamos levantando, mas o preparatório para o Enem ainda não está sendo ofertado, correto? Emerson. Pois não. Temos mais cursos já cadastrados e, na verdade, um curso FIC, ele fica cadastrado na plataforma, né? Ele precisa ser oferecido num período de 2 anos, senão ele é retirado, tá? Então, os cursos estão cadastrados e podem ser oferecidos. Inclusive, um curso FIC ele pode ser oferecido pelo professor proponente ou por qualquer outro professor que queira utilizar aquele registro, né? E tiver autorização para isso. O preparatório para o Enem está sendo oferecido esse ano. No passado foi, e agora retoma no segundo semestre também, tá? O AutoCAD foi ano passado, se eu não me engano, esse ano não foi oferecido Pessoal, ainda. O Inventor eu precisaria verificar. Para todos de novo. Desculpa trabalhar, Lucas. Jonas. À vontade, desculpa. Você é autoridade no assunto para falar. Não. Nos ajuda aí, Jonas. Emerson, os cursos de AutoCAD e do Inventor, os dois programas são da Autodesk. Uhum. O Instituto teve um comunicado da Autodesk, comunicou à reitoria que as licenças educacionais, que são as que temos, elas não podem ser utilizadas para fins de extensão, só para fins para utilização em cursos regulares, para a área educacional, né? Então, por esse motivo, os cursos de AutoCAD e de Inventor não estão sendo ofertados, porque até então eu não tive notícias de que podemos ou não utilizar e não há a disponibilidade de recursos para comprar licenças, né? Para que esses cursos sejam ofertados. É essa a informação que eu tenho até o momento. Muito bem, Jonas. Obrigado. Lucas, você gostaria de fechar a sua fala? Não, é que a gente pode enviar as informações para atualizar os cursos que entraram esse ano, né? Os novos cursos FIC, tá? Que nós temos já no nosso cadastro lá, tá bom? Sim, nós temos um plano de trabalho e isso consta lá. Daqui a pouco eu vou apresentar para você e certamente a gente vai fazer a consulta, sim, a vocês lá. Perfeito. Continuando ainda, na oferta de cursos, né, nós tínhamos previsto lá em 2018 rede de computadores, segurança do trabalho, química, o técnico em química, mas ele já estava previsto de ser extinto,
Automação de controle de processos industriais, isso aqui já é especialização em humanidades. Humanidades, sim, aqui em pretinho, pessoal, são os cursos que se mantiveram, né? Seguiram aí o fluxo normal que havia sido previsto lá no PDI. Em vermelho, aqueles que não foram, né? Então, por exemplo, mestrado em engenharia mecânica tinha sido previsto, cursos FIC em estrutura de aeronaves, sistemas de controle de voo, sistemas de controle de voo aqui também, sistema de proteção de aeronaves. Esses cursos aqui estavam previstos para serem oferecidos na modalidade EAD e não foram. E o bacharelado em ciência da computação, sim, saiu, né, está sendo ofertado. Moral da história, nós temos aí, além dessa alteração aqui dos cursos FIC, né, que o próprio professor Jonas já chamou a atenção e que tem que ser levado em conta e revisto, nós temos também esses cursos aqui marcados em vermelho, que a gente vai ter que rever, né? E a gente precisa fazer isso agora, nessa etapa de revisão, para que a gente possa contar com esse PDI devidamente ajustado para os próximos anos. Esse aqui, pessoal, é o calendário que a Comissão Central ela havia sido proposto lá em final de maio, começo de junho, né? A meados de maio, na verdade, aqui. Então, eles tinham colocado divulgação e tudo mais, e olha, eu vou chamar a atenção direto para o que é importante aqui, né? O trabalho da comissão local, que vai nos envolver aí diretamente. Havia sido previsto num período assim, recorde, né? Do dia 1º/6 até 29/6. Bom, houve uma pressão, houve uma discussão em torno disso, que era um prazo muito exíguo. Logo depois nós recebemos, né? Aliás, em julho, começo de julho, nós recebemos um novo comunicado da Comissão Central. Eles postergaram os trabalhos, portanto, do dia 12/6, já está contando o prazo, né, para os trabalhos da comissão local, portanto, internos ao campus, do dia 12/6 até o dia 18/11. Dia 18/11 é a data final para que a gente possa enviar 2 documentos lá para a Comissão Central. Um deles é um relatório detalhado, onde a gente vai apresentar aquelas propostas de alteração do texto lá do PDI, e também a planilha de impacto. A planilha de impacto é um documento onde a gente insere todas as informações sobre docentes, sobre infraestrutura, sobre carga horária, essa planilha ela calcula com base em N fatores lá, ela já vem pronta lá da Comissão Central e ela calcula os balizadores, aqueles percentis que eu tinha apresentado para vocês lá fora. O que isso permite para a comissão local? Permite que, conforme vai transcorrendo, né, as discussões em torno das alterações do plano de ofertas, inclusive, que vão ser feitos, né, a gente inclui isso na planilha e faz uma simulação. Fala, olha, vai acontecer isso, porque a gente lança isso, né? Se o curso vai ser aberto agora, as turmas vão sendo encaixadas ao longo dos semestres ou ao longo dos anos, e aí a gente consegue inserir esses dados na planilha e fazer uma simulação para ver o que vai acontecer com os percentis lá na frente. Isso é bem interessante e facilita e favorece bastante o trabalho da comissão. Essa discussão toda, portanto, em torno não apenas daqueles textos, né, de políticas e tudo mais, mas também referentes às alterações do nosso plano de ofertas, elas começam agora, não é? A gente deve passar essas demandas para os setores, conforme eu vou mostrar para vocês agora. Essas são as metas, né? Para que cada setor cuide aqui das suas metas, né? E a Comissão Central ela vai se envolver, procurar se envolver da melhor forma possível com todas elas. A gente vai procurar delegar aí, cada um faz uma coisa, como consta aqui. Por exemplo, esse foi o planejamento, a partir daquelas demandas todas que foram levantadas lá atrás, né, para revisão do PDI, a comissão ela passou as últimas reuniões decidindo como isso deveria ser feito e, portanto, propôs aqui um plano de trabalho. Esse plano de trabalho está saindo aqui com o número de metas, são 13 metas, e elas contemplam tudo aquilo, né? Cada uma delas, políticas educacionais, então ficou como, né? As políticas educacionais elas vão ser revisadas pela comissão local, pela DAI, é uma demanda que a gente deve passar para a DAI, e sócio-pedagógico. Se vocês olharem aqui, viu, Márcio? A DAI vai aparecer para todo lado aqui, rapaz. Depois a gente marca uma reunião com você para, quem sabe, ajudá-lo a decidir como isso pode ser feito. De repente, formar grupos de trabalho. Aí, claro, a gente marca uma reunião para tratar disso junto com aqueles que você achar que devem participar.
Tá? Políticas de pesquisa, Ok. políticas de pesquisa e políticas de inovação, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela parte do PTI referente à política de pesquisa e inovação, que deve ser revisto por conta de tudo isso, nós vamos levar isso para o Compesc. Então, devemos marcar uma reunião lá com o Compesc, os membros do Compesc vão analisar esses textos todos e, levando em conta todas aquelas condições, aqueles parâmetros, a gente deve propor alteração. A mesma coisa deve acontecer, Lucas, com as políticas de extensão. A gente deve pedir para vocês lá, de acordo com o nosso plano de trabalho, para que você leve isso para o seu grupo lá da extensão, para que vocês discutam, para que vocês convidem outras pessoas do campus mais envolvidas com extensão, tragam isso para a discussão e marquem algumas reuniões para fazer a revisão do texto. A mesma coisa vai acontecer com a assistência e apoio ao aluno, atendimento sociopedagógico revisado. Nessa meta já incluem aqui não apenas a comissão local, mas a CAI, a DAI, a CRA e o sociopedagógico, né? Claro que essas demandas todas aqui, como eu vou mostrar no plano de trabalho, a maioria delas estão em paralelo aqui. Então, cada um membro aqui da comissão local, ele deve focar em alguma coisa e deve se envolver mais com alguma desses processos para que a coisa saia nesse tempo todo, né? Hoje, nós estamos em agosto, meados de agosto, nós temos setembro, outubro, novembro, 3 meses para fazer tudo isso. Hoje, dia 17, dia 18 de novembro, são 3 meses. É trabalho demais, trabalho que vai exigir essa participação, esse envolvimento da comunidade, não é? Para que saia devidamente alinhado. Importante para nós mesmos, é o nosso planejamento, não é? Avaliação, processo de avaliação, né? Essa foi uma discussão interessante dentro da comissão, porque por conta da pandemia nós tivemos que rever, né? Eu tive uma grande sorte, né? Ou azar, sei lá. A primeira prova eu tentei aplicar nos moldes da presencial. Conclusão, eu recebi 45 provas idênticas, né? E aí eu tentei colocar questões no Moodle. O pessoal começou... Aí eu fiquei sabendo que eles abrem um chat, um grupo do WhatsApp, só para fazer a prova. E aí eles tiram a foto da tela com a resposta, então não adianta, né? A gente tem que rever. O que eu fiz? Comecei a investir mais em projetos, né? Então, envolvimento mesmo, projetos mais complexos, dou um prazo maior, e é isso que conta lá mais na nota. Com isso, você obriga eles a se envolverem mais, né? Com um grau de liberdade bem grande, né? Para que haja pouca chance das pessoas deles se copiarem, fazerem uma cópia na íntegra, né? Mas são coisas que nos fizeram, nós estão nos fazendo pensar sobre a questão da avaliação, né? Inclusive agora em tempos de pandemia, né? Eu acho que a gente tem que imprimir essa informação toda, esse aprendizado todo nos documentos institucionais. Meta 6 políticas de estímulo e permanência, aqui no caso a comissão local, a DAI e o sociopedagógico, a DAI de novo, DAI de novo, então Márcio, né? Pode contar totalmente, né, com a comissão, né? Depois a gente decide em reunião específica como tratar isso, como pode ser feito isso. Meta 7, determinar a demanda de planejamento de cursos. Essa meta 7 aqui, ela tem referência àquelas alterações no nosso plano de ofertas e, portanto, às informações sobre os cursos que devem aparecer na nova planilha de impacto. Isso aqui também tem uma meta específica para isso e vai ser encabeçada pela DAI junto com a comissão local. Meta 8, levantamento do panorama atual e inclusão dos dados. Isso aqui é a comissão local, né? Nós temos aí o Robinho, que tem um traquejo legal com a planilha já, né? Então, ele vai recebendo essas informações, vai fazendo aquelas simulações, se necessário, para a gente saber como é que aquilo vai impactar e tudo mais. Isso aqui é a meta 8. Meta 9, compilar as informações faltantes na planilha de impacto, comissão local. Informações sobre a infraestrutura revisada, incluída na planilha de impacto. Então, basicamente, 8, 9 e 10, planilha de impacto. E, finalmente, a elaboração do relatório final, pela comissão local. No final das contas, a meta 12, ela se refere aqui à nossa segunda audiência. Lá no final de outubro, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco as datas das propostas por audiência, pode ser que sofram alguma alteração, mas em princípio serão aquelas datas. A comissão local ela deve contar, então, com uma primeira versão da planilha de impacto e mais do relatório final, uma minuta, né, do relatório final. Nós devemos realizar a segunda audiência e aí disponibilizar esses documentos com um período ali para que vocês possam contribuir.
mas é só nesse período que vai poder contribuir? De forma nenhuma. A expectativa é que, como isso deve envolver vários setores do campus, né, nós estaremos envolvidos em alguma coisa aqui, né? Pode ter certeza, vocês vão esbarrar com alguma coisa, alguma dessas metas aqui. Então, no final das contas, a ideia é que a gente participe coletivamente da construção disso, né, por meio aí das nossas coordenadorias, dos nossos cursos, traga essas demandas às nossas áreas, traga essas demandas, participe efetivamente da definição desses documentos, das alterações do plano de ofertas, e que depois isso apareça compilado na forma de um relatório da planilha de impacto e disponibilizado para que todos tenham acesso a tudo, para que a gente possa, lá no finalzinho, então, olhar esse documento com um pouco mais de cuidado, fazer as devidas contribuições e inferências, e a comissão possa levar isso em conta. O prazo é exíguo e esse foi o cronograma que foi previsto em primeiro momento. A meta 13 é a de envio, né? Então ela nem consta aqui. Mas vejam, né, que a maior parte das metas aqui, elas estão totalmente em paralelo. Então a gente vai ter que dividir, sim, o trabalho, a gente vai ter que tratar disso conjuntamente, para que lá no dia 15 de outubro, todas essas informações que ainda, porventura, não estejam nessa data aqui à disposição, para que a comissão ela consiga elaborar dentro de 15 dias aí, ou finalizar dentro de 15 dias, tanto as inserções na planilha de impacto, quanto o refinamento do relatório final. No final de outubro, nós realizaremos a segunda audiência, tanto com os alunos, quanto com os servidores. E abriremos aqui, olha, na primeira semana, nos primeiros 10 dias aqui de novembro, para que a comunidade possa ter acesso a esse documento compilado, ler esse documento com calma e possa devolver para a gente as suas contribuições. A comissão não vai ter muito tempo para fazer isso, então, mas no momento certo a gente vai tratar dessa questão aqui. Tá? Muito bem. A estratégia, portanto, de consulta à comunidade vai ser dessa forma, né, uma segunda audiência com a disponibilização dos documentos compilados, do relatório compilado e mais da planilha de impacto. A audiência com os servidores ela está agendada para o dia 27 de outubro, não é? Que nós faremos exatamente isso. A mesma coisa com os alunos. Nós devemos fazer essa audiência muito semelhante a essa na semana que vem com os alunos, dia 25, e no dia 28 de outubro também com os alunos, abrindo então para que eles possam ter acesso também ao mesmo documento. Tá? Esses são todos os setores envolvidos na escola, então de alguma forma nós todos aqui estaremos envolvidos com tudo isso. E a questão da comunidade externa. Essa foi uma tratativa na comissão sobre como será feita essa consulta à comunidade externa. A comissão ela levou em conta o teor da Resolução 43/2016, que é aquela que fala sobre a implementação de novos cursos, fala sobre a composição da SEIC, não é? E nós gostaríamos de destacar aqui, pessoal, o que consta aqui no artigo 3º, tá? O artigo 3º ele trata da tramitação dos novos cursos, né? E mesmo a alteração. Ele diz aqui que tem que ter, obrigatoriamente, atas das reuniões de audiências públicas realizadas com a comunidade local. Então, isso aqui, de alguma forma, tem que aparecer que houve consulta à comunidade externa. O que a comissão ela vem tratando? Ela vem tratando do seguinte: como é que vai ser feita essa pesquisa à comunidade externa? Em princípio, o que foi pensado para as alterações do plano de ofertas, para os novos cursos que serão ofertados, o que esse grupo responsável por essa nova inserção ele deve fazer? Deve, de alguma forma, buscar documentos externos, fazer uma pesquisa a um determinado setor, buscar junto à prefeitura e solicitar algum tipo de respaldo, se não por meio de um documento fornecido, por meio de informações regionais que subsidiem aquela oferta. Então, o que nós vamos considerar como uma consulta à comunidade externa vai ser esse tipo de documento. E esse documento ele deve ser entregue à comissão local para cada uma das ofertas, para que a gente possa efetivamente incluir isso no PDI. Tá? Esse é um requisito que a comissão local está impondo aí
para que a gente possa incluir as novas ofertas lá na planilha de impacto. Muito bem. Era essa basicamente a apresentação, porém agora eu gostaria muito de abrir um parênteses, né? O Hélio, buscando lá a fala dele, lá no comecinho da reunião, ele falou sobre a importância, e o Lucas também reforçou isso, sobre a importância de nos envolvermos mais, né, com os assuntos da política a nível federal mesmo, né, as alterações que estão sendo impostas. E eu gostaria de pegar esse gancho e trazer para vocês aqui uma discussão em torno dessa portaria 983, né? Essa portaria 983, ela trata da carga horária do docente na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Portanto, ela foi publicada lá em 2020, 983, 2020, e eu destaco para vocês aqui o que consta no item 7.2 aqui, olha, que não está nem na forma de artigo, está na forma de item mesmo, está quase na forma de um regulamento, a portaria, tá? Mas olha, 7.2 do regulamento, ela fala que as instituições, elas fixarão, né, a composição da carga horária de aulas mesmo, para os professores, que eu acho que boa parte de nós aqui somos regime tempo integral, né, para 14 horas. Ora, o que nós temos hoje é a Resolução 109. A Resolução 109 de 2015, ela fala sobre a carga horária lá num determinado limite, de 12, não é? E essa portaria, ela sobe para, no mínimo, no máximo, 12. Isso é o que consta na 109. Agora nós passaremos para, no mínimo, 14. Só isso, fazendo um contraponto aqui entre o máximo e o mínimo, se refere aqui a um aumento de 16,7% da carga horária dos professores. Bom, isso tem que permear a planilha de impacto. Significa que se nós fôssemos seguir a portaria 983, a gente teria que buscar novas ofertas, não é, de cursos, de forma que tudo isso pudesse ser incluído na planilha de impacto e cumprisse esse requisito, né? Inclusive, a planilha de impacto leva em conta a carga horária dos professores e tudo mais, como condições de contorno, né? Para você poder preenchê-la toda. Bom, se nós fôssemos pensar num cenário como esse, eu vou falar daqui a pouco, né, sobre um comunicado da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, mas se nós fôssemos pensar neste cenário aqui, que é essa nova portaria do MEC traz, que é a 983, nós teríamos que olhar com certos olhos para a planilha de impacto, né? Levando em conta que nós teríamos que ter um aumento de, no mínimo, 16,7% ali do número de aulas ofertadas. Muito bem, esse é o cenário que está sendo posto, né? Essa mesma portaria, ela também trata, né, estabeleceu lá com um prazo de 180 dias para que os institutos federais, as instituições que fazem parte da rede federal, para que elas regulamentassem e instituíssem isso. No Instituto Federal, isso foi prorrogado para o primeiro semestre de 2022. Né? Então, nós devemos ter um novo regulamento de carga horária somente no ano que vem. Significa o seguinte, que nós estamos aí num período de limbo, onde nós temos uma portaria do MEC, mas ela ainda não está devidamente regulamentada aqui no Instituto Federal de São Paulo. Bom, por conta disso, a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, né, e ela enviou, aliás, para todas as comissões locais, orientações nesse sentido. E a gente vai colocar a cópia também desse comunicado lá no site, né? Vocês vão poder ter acesso na íntegra disso. Porém, eu trouxe aqui e marquei, pessoal, alguns trechos que vale a pena a gente tratar. E eu vou ler para vocês aqui, por favor, né? Roubando aí mais um tempinho da apresentação. Olha, diante de eventuais propostas de mudanças, a Comissão Central do PDI irá analisar, a partir da planilha de impacto, apenas se o campus respeita os balizadores institucionais previstos na lei de criação e se a força de trabalho e a infraestrutura são compatíveis para garantir as ofertas apresentadas.
Fala o seguinte também, na revisão da planilha de impacto, a comissão do PDI se preocupou em adequar os alertas nas abas referentes à portaria 893. Porém, são apenas cores de alerta, visto que ainda ocorre uma ampla discussão sobre o tema. Logo, não cabe a essa comissão decidir sobre qualquer tipo de aprovação ou reprovação de proposta de revisão com base nesse quesito, quer dizer, se o campus for seguir a 109 ou a 983, eles estão dizendo aqui que não cabe a eles reprovar isso nesse momento de transição. Cabe aos campos justificarem a manutenção ou alteração do PDI vigente e a sua adequação a este novo cenário. Se nós, por algum motivo ou outro, nós quisermos seguir a 983, né, e essa é uma discussão que a gente precisa ter, ou se nós vamos seguir a 109, né, nós devemos, de alguma forma, justificar isso. O fato é que isso traz uma mudança razoável na nossa situação. E eles estão dizendo aqui que eles não estão, como não está devidamente regulamentado, eles não estão obrigando que se siga efetivamente a 983 agora, né? E que a impressão que dá, né, e essa é uma impressão mesmo, é que isso deverá esperar aí o transcorrer de toda essa discussão, né, o transcorrer de toda essa regulamentação que deve vir, né, para que depois seja imposto, quem sabe, né, para o próximo PDI. Essa é a impressão que nós tivemos, né, e que nós discutimos também na comissão, numa reunião, inclusive ontem. E aí, continuando, esta foi também a informação passada pela reitoria na reunião do Conselho Superior. Quer dizer, a comissão, a reitoria, ela simplesmente informou o Conselho Superior. E vale destacar que esse tipo de tratativa, ela tem que ser levada para o Conselho Superior, né? Quem decide, por exemplo, se isso fosse tomar a rabo, né, se vai seguir um ou vai seguir outro, né, teria que ser o Conselho Superior, mas isso ainda não foi feito. E, continuando, né, e aí as orientações foram, né, que a Comissão Central do PDI orientou os campos a realizar a discussão, coisa que eu estou trazendo à tona aqui para vocês, a comissão está trazendo à tona para vocês, considerando a portaria 983/2020, mas não havendo nessa oportunidade de revisão, análise da comissão com a possibilidade de reprovação em função da portaria mencionada. Nós não somos obrigados, neste momento, a seguir a 983, né? Conforme consta aqui. Salvo se for demandado de entendimento da comunidade do campus. O que foi dito, e o professor Diego também pode nos ajudar, porque nós entramos em contato com a comissão central algumas vezes, o que eles tinham de informação eles nos passaram, né, nos orientaram, mas ainda assim havia um sentimento de puxa, né, tá faltando alguma coisa aí. E a comissão ela acabou acionando o diretor do campus, o professor Diego. O professor Diego entrou em contato algumas vezes lá com o pró-reitor de desenvolvimento institucional, que foi quem assinou esse comunicado, e ele nos passou algumas orientações. Uma delas, o professor Diego depois pode estender, mas é que eles não bloquearam totalmente o uso, né, a opção pela 983 agora, porque como ela estende um pouco de carga horária e tem diversos campos aí que às vezes têm interesse em além da carga horária prevista pela 109, né, isso, claro, depende muito do perfil do campus, eles não acharam por bem, como o documento já existe, por bem bloquear isso. Então, se a comissão lá, se o campus ele tem justificativas para isso, para ir além da 109, né, eles poderiam fazer. Mas, novamente, destaco que essa é uma discussão que tem que ser levada a cabo pela própria comunidade do campus. Tá bom? Bem, era essa a apresentação. Agradeço a atenção de todos.